Doutor Sérgio Veloso, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço muito sua presença. Eu tenho acompanhado seu perfil, tenho visto que você tem uma influência muito forte nessa questão do emagrecimento. E queria primeiro que você se apresentasse. Bem, meu nome é Sérgio, como já disseste, portanto eu trabalho nesta área, portanto neste momento sou dono e diretor de uma clínica que faz precisamente acompanhamento, não só na área do emagrecimento, mas em várias vertentes associadas à saúde, longevidade, fitness, etc. Sou também formador, professor na área e basicamente desde sempre esta área da saúde, onde eu tenho focado e desenvolvido o meu trabalho, e é também aqui que acabo por ser mais conhecido, e esse é provavelmente também o motivo para me teres trazido aqui a este podcast. Você é muito bem falado, foi uma indicação dos meus colegas de trabalho. Deixa eu baixar aqui, essa cadeira ficar com altura. Senão está parecendo um monstro aqui, né? Você é muito falado, meus colegas de trabalho me indicaram, pediram bastante a sua presença para ouvir o que você tem a falar. E vi que você tem um trabalho muito sério e com muito respaldo, e não é uma. E tu segues uma vertente muito parecida com a minha, que é uma questão da abordagem mesmo voltada para a saúde, né? Então, eu acho isso, quer dizer, eu sei que isso é a coisa mais importante. Então, temos aí alguns fatores, alguns pilares nessa questão do bem-estar, que é a atividade física, o controle de peso na alimentação, obviamente, tratando-se dos índices do percentual de gordura e também do percentual de massa magra, e os hormônios que causam esse bem-estar, ou mal-estar, dependendo de como esteja a tua comunicação neurocerebral e sua comunicação na liberação de hormônios, né, dopamina, endorfina, serotonina. Meu projeto é em cima de hormônios, então eu sempre eu trabalho e penso que o bem-estar é o nosso maior tesouro, bem-estar. Eu prefiro viver 10 anos feliz do que 100 anos triste. Sim, exatamente. E a atuação da atividade não medicamentosa, ou seja, você atuar em cima da prevenção de doenças através de ações que podemos incluir no nosso dia a dia, que é a alimentação, que é a atividade física. E eu defendo muito a questão da atividade física. Eu penso muito que a atividade física deve ser feita independentemente de você ter um ginásio ou não, substituir um autocarro por uma caminhada de 40 minutos para o trabalho, seja lá o que for, Sim, um elevador. A atividade física é muito mais transversal do que aquilo que, por norma, definimos como exercício estruturado, portanto, em ginásio, em ambiente mais controlado. A atividade física como atividade em geral. E, na verdade, a meu ver, isso não é sequer uma questão opcional. Ou seja, se alguém tem como objetivo ser realmente saudável e trabalhar para uma longevidade saudável, a atividade física não é uma questão de opção, portanto é uma necessidade. Nós não nascemos para ser sedentários e de qualquer forma não o podemos fazer saudáveis. As duas coisas são incompatíveis. Vamos começar. Eu quero tratar de um assunto logo para a gente começar, que se chama Ozempic e Mounjaro. Eu sei que está sendo muito discutido, mas por incrível que pareça, 90% das pessoas desconhecem, e as que conhecem estão, muitas das 10% das pessoas que conhecem, elas estão pegando receita com amigos, então, enfim. Então vamos primeiro saber do que se trata, e desmistificar um pouco, falar sobre mitos e realidades desses análogos ao GLP. Essa família dos análogos GLP-1, eles já estão marcados há algum tempo. Começou, ou pelo menos aquele que foi mais mediático logo de início, não foi o Ozempic, primeiro foi Victoza, que era o liraglutide. Esse acabou por ser provavelmente o primeiro dentro desta família de substâncias que se mediatizou e com o uso precisamente para perda de peso, porque eles em primeira instância foram criados, digamos, para o tratamento da diabetes, que é outra área onde eles acabam por atuar de uma forma bastante eficaz. E depois, numa segunda geração, vem então o Ozempic e assim trouxe essa questão mais a... Saxenda, Ozempic? Saxenda é o liraglutide, portanto, Saxenda é da família do Victoza, só que é outro nome comercial da mesma substância para o tratamento de obesidade, enquanto que o Victoza era especificamente para o tratamento da diabetes. E o Ozempic, portanto, o semaglutide veio já depois, portanto, aqui já mais recentemente, mas já aqui há alguns anos, sendo ainda mais eficaz e significativamente mais eficaz que o liraglutide, que o Victoza, e foi provavelmente o responsável, digamos assim, pela fama que este grupo de substâncias veio a ter, porque é efetivamente muito eficaz para a perda de peso. Mais recentemente temos o Mounjaro, e irão vir outros que estão a sair, portanto, em linha de produção e vão
finalizando aqui também alguns estudos que também vão aparecer no mercado muito em breve. Portanto, há aqui toda uma família de substâncias nesta área que se espera que nos próximos anos também venham ainda a ser bastante faladas. E, efetivamente, eles são bastante eficazes para a perda de peso. Como estava a dizer, eles são análogos de GLP-1. A GLP-1 é uma hormona, uma incretina que nós produzimos no nosso sistema gastrointestinal e que tem variedíssimos efeitos. Uma delas é precisamente reduzir o apetite, atrasar o esvaziamento gástrico, a motilidade gastrointestinal, portanto acaba por ter um efeito significativo também na questão da gestão do peso e da fome, ou redução do apetite de uma forma bastante severa, e isso induz naturalmente aqui uma perda de peso bastante acentuada. Claro. Quem quer um estímulo para começar a ter ou seja, está com sobrepeso e precisa. A gente sabe que é muito difícil para as pessoas que não são habituadas a praticarem exercícios, então a restrição alimentar mais drástica, e inclusive sobre velocidade de metabolismo e etc., que é um assunto muito profundo e muito complexo. Precisamos de 6 anos para não saber nada na universidade, quando a gente sai, não sem saber absolutamente nada, tem que sentir na pele. Precisamos de amostragens pessoais também, que é o teu caso, que trabalha diretamente com isso. Então você consegue aí ter alguns dados pessoais do seu trabalho, assim como eu tenho no meu de educação física, e também de nutrição, e também no meu corpo, então fora no meu próprio corpo, eu também trabalho com isso e acompanhei muita gente, e é necessário uma certa amostragem para que a gente fale com alguma responsabilidade sobre o assunto, e mesmo assim sabendo que existem riscos. Obviamente que, vamos falar um pouco redundantemente, do que já é óbvio, precisa de um acompanhamento médico para o uso dessas medicações. Claro que sim, ou seja, sendo um medicamento, portanto, é necessária a prescrição médica para o uso e um devido acompanhamento também para a sua utilização. Infelizmente, lá está, talvez um bocadinho pelo mediatismo que ficou, claro que ele acaba por estar, de certa forma, a ser usado de forma abusiva para perda de peso, às vezes sem indicação médica necessária, mas claro que, como qualquer medicamento, necessita e aqui ter um acompanhamento médico em conjunto com a administração. Aquilo que muitas vezes não é feito, e que, a meu ver, isso é uma falta mesmo quando esse acompanhamento médico é feito e que há uma devida prescrição e uma necessidade avaliada, é esta abordagem multidisciplinar no processo de perda, ou seja, durante a terapêutica, com o Ozempic ou outro análogo de GLP-1, que é ao mesmo tempo em que essa perda de peso está a ser induzida e que vai ser conseguida com sucesso, porque de facto a droga é bastante eficaz, conciliá-la com as mudanças a nível nutricional e de estilo de vida que são necessárias não só para potenciar estes resultados, mas precisamente para tentar garantir que parte daquilo que se consegue durante a terapêutica depois acaba por ser mantido no futuro, portanto, quando ela cessa. Sustentabilidade do uso, que é uma questão muito importante. Existe um risco de recuperação do peso muito grande, e nós sabemos isso. A verdade é que o risco é independentemente da forma como essa perda de peso é conseguida. O que quer dizer com isto? Mesmo com dieta, com mudança a nível do estilo de vida, a tendência, ou aquilo que nós temos em termos de probabilidade, digamos assim, de sucesso é relativamente baixa. A verdade é que as pessoas não são boas, digamos, a seguir ou mudar o seu estilo de vida, e a percentagem de sucesso, digamos assim, ou seja, de pessoas que tentam e realmente conseguem perder peso, é infelizmente baixa, independentemente da estratégia que adoptam para o conseguir. Okay? Porque de facto essas mudanças não são consolidadas numa mudança efetiva do estilo de vida. Então temos que ter aí é onde entra uma ação multidisciplinar, uma vontade do paciente de realmente ter uma mudança de hábito em prol da saúde. Assim, independentemente da forma, seja com a Ozempic, seja estritamente através de mudanças no estilo de vida, dieta, alimentação, exercício, tudo isso, é inevitável e é incontornável. Independentemente da estratégia, a base está sempre aí. E se isso não for conseguido mesmo com o Ozempic, rapidamente o peso vai ser recuperado. Claro. É uma forma menos agressiva do que uma cirurgia bariátrica. É uma forma menos agressiva que a cirurgia bariátrica, portanto, mesmo os dados comparativos depois ainda não são totalmente claros relativamente a qual das estratégias acaba por ser mais vantajosa ou não, até porque pronto, estas substâncias ainda são relativamente recentes, portanto, mesmo em termos de investigação ainda temos relativamente pouco tempo, digamos assim, de experiência para conseguirmos perceber a longo prazo os efeitos que isso terá ou não na manutenção desse peso perdido. Pode-se considerar menos invasiva, porque não tem um processo cirúrgico associado,
mas a comparação entre ambas ainda não é totalmente clara. Eu não sou desfavorável à utilização do Ozempic, atenção. Eu acho que a perda de peso, a obesidade ainda é muito estigmatizada no sentido de, às vezes parece que se não dói, se não custa, é como se um obeso estivesse a fazer batota. E as pessoas acabam por ser um bocadinho estigmatizadas por causa disso. É verdade. E que pronto. E eu não consigo ver a obesidade dessa forma, portanto, talvez por ter também passado por isso já há muitos anos, na altura da adolescência, não olho dessa forma. Acho que se de facto existem caminhos mais fáceis que facilitam e se efetivamente forem comprovadamente eficazes, não há motivo nenhum para eles não serem usados. E a verdade é que os dados que nós temos relativamente ao Ozempic e a essas substâncias da mesma família parecem ser favoráveis, ou seja, não é uma estratégia que deva ser posta de parte só precisamente por algum preconceito relativamente à utilização de drogas para perda de peso. Portanto, com o devido acompanhamento médico, considerando que a obesidade é uma doença, deve ser uma estratégia a ter em consideração, quando tudo o resto falha. Por que na Europa demorou tanto para chegar? Nas Américas nós temos isso há 10 anos. É a regulação, ou seja, a regulação europeia acaba por ser mais apertada relativamente às licenças e acaba por ser a Europa sempre um bocadinho mais resistente relativamente à introdução de novas substâncias no mercado. O que, de certa forma, também acaba trazendo um pouco mais de tempo de estudo e de ver. É precisamente por isso que a Europa demora mais tempo, ou seja, necessita, exige, digamos assim, mais estudos, mais evidência, antes de aprovar o que quer que seja. E é um pouco por isso, embora depois também dependa um bocadinho, apesar de haver a regulação a nível europeu, depende um bocadinho depois de cada país. O Reino Unido geralmente é um bocadinho mais rápido, mas por norma a Europa é sempre um bocadinho mais lenta a adotar novas intervenções e novas drogas e tudo isso. É um processo burocrático e mais exigente, digamos assim. Eu tenho a impressão que as escolas hoje em dia, eu tenho um filho de 5 anos, e as escolas hoje em dia começam a ter uma abordagem mais forte em relação à alimentação. Creio que não de forma objetiva e aberta, mas talvez subliminar sobre, talvez até pessoal de cada professor, onde eles trabalham ali de alguma forma a questão dos animais, do trato com os animais e tal, o que dá ênfase. Hoje é uma geração que começa a não querer tanto comer carnes e ter mais um cuidado, a coisa do meio ambiente, do gás carbônico e do que o desmatamento faz para poder para ter uma criação de animais e alimentar a população inteira com carne, e a questão do uso da proteína, a questão da proteína de ter um discurso também que a proteína vegan ela substitui a proteína animal. Por acaso não tenho essa percepção, ou seja, acho que talvez dependa muito do contexto onde a criança acaba por estar inserida, porque eu pessoalmente, mas lá está, talvez por também não ter muito contato com crianças dessa idade, eu fui pai há muito menos tempo, só tenho 7 meses a minha filha, ainda não tenho essa percepção, de facto está a haver essa mudança. A minha realidade, digamos assim, como profissional e como diretor e dono da clínica, não é tanto assim, ou seja, sinceramente não vejo que os últimos anos tenham sido marcados por uma transição assim tão grande. Honestamente não noto que nesse aspecto as coisas sejam diferentes e que haja mais, entre aspas, consciência a nível ambiental, digamos assim, que isso esteja a levar à adoção de uma dieta tendencialmente mais vegetariana por parte das pessoas. Honestamente, acho que há uns anos atrás a tendência do flexitarian, que era aquela tendência de pessoas que eram omnívoras, comiam carne pontualmente, mas tentavam ter uma tendência, uma dieta tendencialmente vegetariana, acho que já teve mais peso do que tem agora. Sinceramente, a minha percepção é essa. Mas é uma percepção com base na minha realidade. Não tem a ver com estudos nem nada disso. Eu percebo que, sim, que os jovens de hoje, principalmente alunos, eles já começam... estar na escola e no próprio currículo, estar a tentar passar, entre aspas, uma doutrina ainda mais associada à consciencialização ambiental. Portanto, e que isso, no fundo, possa levar inerentemente a essas questões relativamente ao, não diria só ao bem-estar animal, mas à parte associada ao próprio ambiente. Mas, tanto quanto eu sei, mesmo a nível de tendência, não se está a verificar uma diminuição significativa do consumo de proteínas de alimentos de origem animal. Tem estado mais ou menos estável pelo que eu sei, e mesmo a minha percepção no dia-a-dia não é essa, ou seja, não me parece que a alimentação esteja a mudar por causa disso, okay? Sinceramente. Na sua opinião, a proteína animal pode ser substituída pela proteína vegetal? A proteína animal pode ser substituída pela proteína vegetal com algumas condicionantes.
Claro que a proteína não é igual, o perfil de aminoácidos é diferente, a biodisponibilidade é outra, a digestibilidade é outra. Portanto, mediante algumas diferenças e algumas combinações que são necessárias para garantir que nós temos todos os aminoácidos necessários, poderá ser um substituto. Não mais saudável, que não se pense que isso é verdade, porque não é. Uma dieta vegetariana não é inerentemente mais saudável que uma dieta omnívora, nada disso. Mas pode ser uma opção para quem, por motivos éticos, o que quer que seja, opte por essa via, sem compromisso, digamos assim, a nível de saúde, embora sabemos que haja, de facto, alguns nutrientes que são difíceis de obter, e alguns deles impossível, como é o caso da vitamina B12, numa dieta estritamente vegetariana. E já que você tocou no assunto suplementação, temos aí uma vasta gama de suplementação no mercado e há muito youtubismo na suplementação. A suplementação, eu ouvi você falando num podcast, as pessoas devem suplementar, e eu vi que você respondeu. Depende, claro, não há outra resposta que possamos dar a essa pergunta. Depende das necessidades individuais de cada pessoa e os objetivos com a suplementação que se pretende retirar. Então, essa coisa do todo mundo tem que tomar creatina. Isso não é verdade. Ou seja, a creatina é verdade que é agora um suplemento que está muito na moda. Tem-se falado bastante sobre a creatina. Não é de todo um suplemento novo. Nem sequer é verdade que os últimos anos tenham sido marcados por um desenvolvimento muito significativo naquilo que é o conhecimento científico sobre a creatina. Essa área, felizmente, já está bem consolidada. Aquilo que está a ser feito neste momento é estudar a creatina noutros contextos mais associados às doenças neurodegenerativas, efeito cognitivo, etc., embora ainda sejam estudos muito recentes e esses próprios dados não estejam devidamente consolidados. Mesmo a creatina, eu não diria que é um suplemento para toda a gente, depende do objetivo, depende daquilo que se pretende em termos de resultado. Portanto, mesmo assim, não colocaria a creatina como um suplemento que transversalmente fosse benéfico para toda a gente. Então, conclusivamente, sabe, a resposta é temos que ter um acompanhamento especializado. Nós sabemos, por exemplo, que nem toda a gente responde à suplementação com creatina, ou seja, os efeitos não são transversais a toda a gente, sabemos que isso depende. Princípio individualidade. Sim, e isso é algo que já desde os anos 90 é conhecido, ou seja, há pessoas que não beneficiam da suplementação simplesmente porque os seus níveis intracelulares, musculares e não só, já são à partida elevados. As únicas pessoas que parecem beneficiar de alguma forma são aqueles que têm níveis basais, portanto, de base mais baixos e que podem ser aumentados através da suplementação. A suplementação não aumenta indefinidamente aquilo que são os níveis celulares da creatina. Há um limite a partir do qual atingimos a saturação e daí não passa. Quanto mais próximo o indivíduo de base tiver de saturação, menos benefícios retira da própria suplementação. Portanto, há pessoas que efetivamente não têm esses mesmos benefícios e que não justificaria a toma. Portanto, claro que depois aqui cada caso tem de ser visto de forma individual. E está chegando aqui em Portugal agora a suplementação injetável. Tem alguma coisa? Já tem algum conhecimento sobre isso? Creatina? Não. Suplementação onde você vai suplementar... Existem aquelas clínicas aquelas soluções vitamínicas intravenosas. Isso é tudo uma treta. Okay? Pondo as coisas de uma forma assim clara, não há nenhuma evidência que haja um benefício a retirar qualquer benefício desse tipo de intervenção. Ok. Mais um modismo. É um modismo e é uma forma de fazer dinheiro. Sabes que as pessoas com muito dinheiro são aquelas que mais facilmente são enganadas. Esse tipo de estratégia é algo caro, invasivo, portanto não está ao alcance de toda a gente, sob a promessa de que esse tipo de intervenção possa de alguma forma, a soroterapia, estava à procura do nome, mas é assim que se chama, possa de alguma forma aumentar ou rejuvenescer e garantir maior longevidade, qualidade de vida, etc. Mas não há evidência absolutamente nenhuma que isso seja de facto assim. Reposição hormonal feminina e reposição hormonal masculina, menopausa, andropausa. Relativamente à suplementação hormonal, obviamente faz sentido em determinados contextos. No caso da mulher, na transição para a menopausa, pode beneficiar bastante naquilo que é a redução dos sintomas e melhoria da qualidade de vida, quando eles de facto existem. Aquilo que não existe é uma relação direta entre a reposição hormonal e um aumento da longevidade, por exemplo, okay? Por isso. Agora, numa perspectiva de qualidade de vida, ou seja, uma mulher que na transição para a menopausa está efetivamente a sofrer daquilo que são os sintomas característicos do climatério, que são dos calores, irritabilidade, etc., toda aquela sintomática que pode ser bastante debilitante, aí nós sabemos que a terapia de reposição hormonal pode ser, de facto, bastante positiva, okay?
e que, pronto, aquilo que no passado se falava sobre o risco em termos de desenvolvimento de cancro, etc., foi algo muito empolado e que não é ou não reflete aquilo que é o real risco associado à reposição. É uma estratégia que nós possamos considerar relativamente segura e, de facto, a ponderar quando existem esses sintomas e, principalmente, logo a partir no início em que eles começam a manifestar, portanto, logo desde cedo. Masculina. Relativamente ao homem, já é um caso mais controverso, porque de facto também se tem generalizado um pouco a necessidade de um homem suplementar com testosterona a partir de certa idade, quando isso não pode ser generalizado dessa forma. Mesmo a diminuição dos níveis de testosterona com a idade não é um processo que esteja determinado de forma biológica. Isso nós sabemos, por exemplo, estudando aquilo que são populações não ocidentalizadas, ou seja, que não têm hábitos como os nossos, digamos assim, e que não parecem sofrer dessa diminuição dos níveis de testosterona à medida que envelhecem. Portanto, não é uma questão biológica, mas uma questão associada ao contexto e até ao nosso próprio estilo de vida, e à deterioração do nosso estilo de vida, ao acumular, digamos assim, de uma série de agressões que acabamos por ter ao longo dos anos. Havendo diminuição dos níveis de testosterona com sintomas e identificação clínica dessa necessidade, claro que sim, faz todo o sentido. Portanto, a terapêutica existe para ser usada e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A medicina tem de estar ao serviço da qualidade de vida das pessoas. Nós vivemos cada vez mais, mas queremos viver também melhor e com melhor qualidade de vida. E, efetivamente, a reposição hormonal, quando necessário, poderá ser, de facto, uma ferramenta importante. A questão é que tem-se generalizado no sentido de indicar a pessoas que, efetivamente, não precisam dela. Quando se fala em hormônios e reposição hormonal aqui na Europa é uma coisa, né, absurda, como se fosse um tabu muito grande. E quando nós somos mais conservadores relativamente a essa questão. Normalmente nos Estados Unidos e no Brasil acaba a ser tudo muito mais aberto à reposição hormonal, mas isso também tem a ver com a própria cultura e a própria comunidade médica um pouco mais fechada aqui deste lado, mas felizmente em alguns aspectos acho que beneficia o modelo mais europeu, mais conservador, porque há muitos exageros que estão a ser cometidos. Isso, sem dúvida. O valor mínimo americano de testosterona e o valor mínimo europeu e o valor máximo americano e o valor máximo europeu são diferentes. Mas isso vai sempre depender, porque os valores de referência são médias populacionais, não é? Basicamente, os valores de referência são os valores em que 95% da população saudável se encontra. Okay? Isso não significa, nem nunca significou, que não possa haver desenvolvimento de sintomas dentro daquilo que são os valores de referência. Okay? Pronto. Portanto, a questão de algumas entidades terem valores de referência diferentes, umas têm 250, outros 300, 350, isso é uma questão pouco importante na discussão, a meu ver. Porque é mais importante, quando nós falamos nestas faixas mínimas, olhar para aquilo que são as sintomáticas do que propriamente para os valores clínicos. As pessoas olham normalmente para um boletim clínico, umas análises, como se aquilo fosse a verdade absoluta, quando nem sequer tendo em consideração a possibilidade de erro laboratorial normal. Eu não falo de erro laboratorial por má prática do laboratório. Não, por uma questão mesmo. Mas as análises não refletem necessariamente a realidade e o erro associado. Às vezes uma semana de má alimentação e de... É uma questão de probabilidade. Se eu pedir 20 parâmetros aleatórios e não... 20 parâmetros aleatórios que não sejam independentes, a probabilidade de um vir fora dos valores de referência é ainda significativa. Ou seja, vem um em cada 20. Ou seja, não é assim tão pouco. Okay? Porque é toda uma questão probabilística. Okay? Um em cada 20 parâmetros virá fora daquilo que são os valores de referências normais. Se eu procurar o suficiente, vou sempre encontrar alguma coisa. O que eu quero dizer com isto? Se eu fizer análise a 50 parâmetros, a probabilidade de um vir fora daquilo que são os valores de referência é grande, okay? Independentemente do meu estado de saúde. Eu não posso nunca descontextualizar aquilo que é o reflexo, ou essas análises, o boletim, os números que nós vemos, daquilo que é a nossa condição em termos clínicos. E isso é um erro que muitas vezes é feito. Para mais, uma análise também não diz só muito, porque há diferenças significativas também ao longo do tempo. Imagina, eu posso ver hoje uma testosterona de 300, vou analisá-la daqui a 2 dias e ela está a 400. Claro. Okay? Foi como estava falando de uma semana má, uma semana boa. Pronto, e isso pode acontecer, não é? Ou seja, não é apenas uma análise única por o valor estar relativamente baixo, não havendo sintomas identificáveis, que uma pessoa pode olhar para isso com a necessidade de fazer reposição hormonal. Portanto, nesse aspecto eu sou um bocadinho também mais conservador, atenção, não invalidando os benefícios
da reposição hormonal e acho que ela deve ser usada como uma ferramenta quando ela realmente é necessária. Acho que se está a baixar demasiada fasquia para essa necessidade. E hoje em dia qualquer pessoa parece que precisa. Ou acha que precisa, melhor dizendo. Quando na verdade não é assim. E muitas vezes, isso leva-nos a outra questão, a testosterona baixa, não por uma questão biológica ou fisiológica, mas por influência do nosso próprio estilo de vida. Sim. Claro que é mais fácil tomar a testosterona do que mudar o estilo de vida. Mas a cura, entre aspas, ou a solução Então, não é a testosterona. Física, alimentação. A testosterona não é o problema. Não é? O problema é tudo o resto. Porque, no fundo, se eu for tratar o problema dessa forma, a única coisa que eu vou conseguir é reduzir a minha própria produção endógena. E a terapia hormonal é infinita por natureza. Não para. Não para. A partir do momento em que decides, é para continuar para sempre. Doutor Sérgio, a hora do Dr. Sérgio é uma hora muito cara e já estou muito grato por... Em falar nisso, a Baribarex. Estava a esquecer. Baribarex. Acho que eu vou botar aqui na tela aqui agora. A Baribarex é uma indústria que fabrica calçados especiais e te ofereceu, nos ajuda aqui no podcast, te ofereceu um par de tênis da Baribarex. Eu vou mostrar aqui, vai estar aqui em algum lugar. Sim. São tênis que têm uma série de benefícios para a saúde e são projetados para que dê mais qualidade, mais conforto. E pronto, eu vou te mandar um link. Você vai escolher um modelo que você... Não conheço, mas vou ficar a conhecer. Vai ficar a conhecer, pronto. Obrigado, Baribarex, por dar essa ajuda. E vou continuar aqui tratando desses assuntos que são muito importantes. E vou te mandar um link do Cris, mandar um link aqui pro Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio vai receber esse tênis. Esse presente da Baribarex. Dr. Sérgio, poderíamos falar, e eu teria muito questionamento para fazer sobre a questão hormonal, porque como brasileiro e acompanhando bastante também da área de saúde, lamentavelmente aqui em Portugal o educador físico não é considerado área de saúde. No Brasil nós somos da área de saúde. Tem dois tipos de profissionais. Tem um profissional que vem da área que vem do esporte, que é um ex-atleta normalmente, e que vai fazer educação física porque é atleta e porque gosta muito da área e não se identifica em trabalhar em outra área. Como também tem o acadêmico, que é aquele cara que vai fazer o curso porque é um apaixonado e vai viver na universidade, e vai trabalhar com pesquisa e não necessariamente vai estar ligado ao esporte. Agora uma pergunta diretamente para ti. Você é esse profissional que escolheu trabalhar pelas experiências que você teve, ou você é um estudioso? Eu sou estudioso. Um estudioso, sim. E sempre fui, desde pequeno. Ou seja, desde pequeno, possivelmente ali também desde a adolescência, sempre foi uma área que me fascinou, essencialmente a área da fisiologia. Não só a parte da nutrição, mas a parte da fisiologia, associada também, obviamente, à parte da nutrição, e já desde essa altura que me tento debruçar sobre estes temas. Portanto, sim, um bocadinho das duas coisas, na verdade. Mas a parte do estudo é algo que ainda hoje me apaixona e que tento, na verdade, tentar manter atualizado. Você tem esse estereótipo, né? Uma coisa que me deixa um bocado preocupado, onde o professor de educação física, muitas vezes um nutricionista, ou seja lá quem for, como é que você é nutricionista se você é gordo? Como é que você é professor de educação física se você não é um cara forte, todo trincado, tal? E como é que tu enxerga essa... Até porque as publicidades que são feitas no ginásio sempre tem um cara super forte, sempre tem uma mulher super bonita, um abdômen super trincado. Então, e isso não é a realidade da maioria das pessoas. É aquilo que se quer vender, não é? Ou seja, é uma questão também de marketing, porque aquilo que se quer vender quando faz essa publicidade é precisamente aquilo e aquele objetivo onde as pessoas querem atingir. Claro que nós não podemos nunca associar aquilo que é o conhecimento que a pessoa tem àquilo que é a sua forma física. De certa forma, acho que acaba por haver também aqui um comportamental inconsciente, não é? As próprias pessoas acabam por fazer a associação de uma forma inconsciente e não racional e tentar de alguma forma fazer o tal paralelismo entre aquilo que é a sua capacidade na área, como o personal trainer, como nutricionista, e aquilo que é o seu aspecto físico. E obviamente que aí essa correlação é abusiva, não é necessariamente real. Portanto, obviamente que não vejo como sendo algo racionalmente verdadeiro, mas de certa forma compreendo que inconscientemente as pessoas acabam por ter esse estereótipo e esse preconceito.
No Brasil nós temos os médicos hoje, uma gama de médicos que você chega, os botões das camisas nem atacam, porque os caras são tão gigantes. E no fundo isso está muito associado a esta nova vertente da medicina, não é? A parte da longevidade, da longevidade, porque nem é tanto longevidade que se vende, mas associado mais à parte física, à parte... Pronto. Percebes o que eu quero dizer? Tem muito a ver também com a questão da proteção hormonal. E falar nisso, sobre isso. Nós temos aí um monte de jovens, e aí eu posso falar categoricamente, pela minha experiência, que estão tendo acesso no mercado negro, inclusive aqui em Portugal. No Brasil, eu creio que seja mais fácil conseguir as medicações, pelo menos as medicações que você tem a certeza que vem de uma farmácia e que é de um laboratório respeitado. Mas aqui eu percebo que existe um mercado negro onde se pede pela internet, se chega em seus endereços algumas substâncias anabólicas e tal. Ou, teoricamente, são substâncias anabólicas, mas o que eu vejo praticamente são crianças a utilizarem de 16, de 17, 18, 19, 20 anos, a utilizarem. E sabemos que é um risco. Queria falar fala um pouco sobre. Isso também não é nada recente, não é? Ou seja, nós sabemos que já há muito tempo isso é uma realidade que faz parte do fitness. Okay? Ponto. Sempre fez. E agora talvez um bocadinho mais, também porque com o aparecimento das redes sociais tudo acabou por se amplificar, digamos assim. Mas não é uma realidade nova, não é? Portanto, isto era uma realidade que eu próprio conhecia quando entrei nesta área ainda no início dos anos 2000, portanto aqui há 20 anos, não é nada de novo. Agora, claro que é verdade, na Europa, a Europa acaba por ser muito mais restrita relativamente a essas questões e, a meu ver, e talvez aí tenhamos uma posição diferente, acho que não deve haver uma abertura total a esse tipo de substâncias, depois também já podemos falar sobre essa questão da credibilidade dos laboratórios. E de facto isso faz com que, havendo uma pequena gama, uma gama muito curta de substâncias que podem ser obtidas por via ilícita, simplesmente porque elas não existem na farmácia. Okay? Nem por via farmacêutica, nós não conseguimos comprar uma oxandrolona na Europa, não consegues comprar, agora hoje em dia acho que nem o Winstrol nem o stanozolol está presente, teve durante muito tempo em Espanha, mas acho que já nem é em Espanha, não tenho a certeza, se calhar vou cometer um erro, mas tenho ideia que não. Portanto, vai se tornando muito difícil conseguir encontrar de qualidade farmacêutica e são os laboratórios clandestinos que as vendem, portanto, acaba por vir tudo da China. Okay? Agora, também não se pense que no Brasil ou noutros países essa matéria-prima para essas substâncias também não vem da China, porque vem. Pronto, ela apenas entra por uma via lícita, não é? Neste caso, nas farmácias de manipulação. Mas a origem, digamos assim, não é necessariamente diferente. Porque a China é o principal produtor de esteroides anabolizantes a nível mundial. E há poucos laboratórios farmacêuticos fora a produzir este tipo de substância. Agora, se é um perigo ou não, claro que sim, claro que é perigoso, por vários motivos, não só o risco de contaminação, as próprias condições céticas em que essas substâncias são produzidas ou não nestes laboratórios clandestinos, portanto é um problema, sem dúvida, mas não é algo recente. Acho que está amplificado, mas acho que sempre fez parte, pelo menos desde os anos 90, que faz parte do fitness, sejamos realistas. Talvez com uma dimensão diferente. Também, quando eu comecei ali no início dos anos 2000, houve um boom muito grande, mesmo cá em Portugal e no resto do mundo, da importação de esteroides anabolizantes na China. A China começou a exportar em grande quantidade, eles são o maior produtor e lá eles são produzidos de forma legal. A exportação é que foi legalizada depois, antes de 2008, por causa dos Jogos Olímpicos de Pequim. Eles tiveram uma pressão externa muito grande para legalizar a exportação deste tipo de substâncias e depois acabou por ser feito. Houve bastantes pessoas na China que acabaram por ser presas por causa disso, etc. Mas ali nos anos 2000 houve uma massificação da exportação e era relativamente fácil de conseguir arranjar esse tipo de substâncias, porque depois a conversão no laboratório clandestino é muito simples. Qualquer pessoa com mínimos conhecimentos de química consegue fazer. Só precisa de 2 substâncias adicionais, um óleo, e aquilo converte e está feito. Portanto, e sendo um negócio também bastante lucrativo, claro que se foi ganhando terreno e obviamente sempre impulsionado por esta questão das redes sociais e da venda, digamos assim, daquela ideia idealística do corpo perfeito e aquilo que nos tenta... Mas o preço é muito caro. Mas às vezes ele é muito caro. O preço às vezes é muito caro, isso não há dúvida. E também o uso por gente muito jovem não sabe o que está fazendo.
a idade média para o início da toma de anabolizantes, e claro que isto são dados a nível de estudos, remédios não refletem necessariamente, e obviamente que há pessoas mais novas a começar, é ali em casa dos 22 anos, mas claro que haverá pessoas mais novas a começar a utilização de forma mais precoce. Claro. Nos Estados Unidos até é um problema maior por causa da questão das bolsas, a entrada na faculdade, etc. Portanto, eles necessitarem ter uma certa performance esportiva para conseguir, mas pronto, é natural também que jovens, portanto, pessoas mais novas em fase de crescimento, puberdade, comecem também a usar essas substâncias para tentar atingir o tal físico que têm como objetivo e que lhes é constantemente vendido nas redes sociais como sendo algo ideal e socialmente favorecido. Certo. E já que você falou sobre os americanos e sobre a entrada nas universidades e performance olímpica, eu estou postando aqui um cartaz agora sobre esses jogos que... Os Enhanced Games. Isso. E aí eu prometi que iria falar um pouco sobre isso. E qual é a tua opinião sincera e sobre... A minha opinião sobre isso é que basicamente é um conjunto de empresários que está a dar às pessoas aquilo que elas querem ver. Ou seja, as pessoas querem ver, como é que eu ia dizer isto sem ferir suscetibilidades? Querem ver espetáculo, querem ver grotesco, entre aspas, no sentido de, se tu pusesses, e isso acho que é uma realidade toda a gente consegue perceber, se tu tivesse um programa de televisão onde pusesses duas pessoas a lutar até à morte, era o programa mais visto. Okay? Era aquilo que as pessoas mais iam ver. Okay? Portanto, aquilo que as pessoas procuram acaba por ser... Mas relativamente aos Enhanced Games, acho que, a meu ver, é algo que não faz sentido. Basicamente não tem qualquer... Acho é que poderá ter uma coisa positiva. Okay? Que será o quê? E é a única coisa positiva que eu vejo ali. Que é o facto, basicamente os Enhanced Games também não são jogos, têm uma dimensão pequena, aqueles são 6 provas, não tem mais nada. Tem os 50 metros de natação, né? Pronto, estes que vão ver agora em 2025 em levantamento de peso. Levantamento de peso, tem o snatch, tem o clean and jerk, tem natação 100 metros não livres, os 50 metros, e tem os 110 metros barreiras, 110 metros e 100 metros de velocidade. Tem pouco. E eu acho que vai chegar à conclusão que nenhum recorde vai ser batido. Nenhum recorde vai ser batido. Esse é o meu feeling. Posso estar enganado, como é óbvio. Sim. Mas aquilo que eu acho é que nenhum recorde vai ser batido. Até porque vários recordes foram feitos com substâncias que não... E nem é só por isso. Ou seja, não terá lá os melhores atletas. E os esteroides anabolizantes fazem de um bom atleta um atleta excelente, mas não fazem do atleta medíocre um atleta excepcional. Até porque muitos atletas que teriam uma performance muito mais eficiente se tivessem, não vão botar seus nomes. Eu posso estar enganado, e eles podem chegar lá e bater os recordes todos, mas o meu feeling não é esse. Vai-se falar, e há um nadador que lá vai aparecer que bateu, mas de uma forma não oficial, o recorde dos 50 metros livres, que era de um brasileiro até, mas o recorde não foi aceito, não só porque ele estava a usar substâncias, mas porque estava a usar um fato que era proibido. Okay? Portanto, se os atletas manterem todas as mesmas condições, não acho sinceramente que vamos ver tempos e performances extraordinários. Certamente serão boas, mas não são superiores àquelas que nós encontramos dos atletas de topo, que são controlados, independentemente de todas as questões, e que nós sabemos que o doping também faz parte do desporto, e que a prevalência da utilização deste tipo de substâncias, mesmo no desporto, acaba por ser grande. Não acho, de facto, que vão conseguir atrair os atletas de topo e que não se verá assim nada de extraordinário nessas provas. Mas que vão ser muito vistos, e que vão gerar muito dinheiro. Eu penso muito que o dinheiro hoje está sendo uma motivação muito forte para as pessoas fazerem maluquices. As redes sociais, o pay-per-view, o YouTube, tudo isso já é muito fácil. Tu conseguiste transmitir para o mundo inteiro qualquer coisa e gerar muito dinheiro, e certamente que os empresários que estão atrás daquilo vão ganhar muito dinheiro.
próprios atletas também têm bom prize money, aquilo é $1 milhão por cada recorde batido e mais 500 mil euros por cada vitória em cada uma das provas. Portanto, são prémios interessantes. Mas de certeza que o retorno em termos de visualizações e imediatismo vai ser muito, muito superior a qualquer prize money que seja pago aos atletas. Claro, sempre é. Doutor, como é que a gente encontra a tua clínica e como é que as pessoas podem te achar, procurarem o serviço, a tua ajuda? Tem sempre, ou seja, a clínica é Metaclinic, portanto nós estamos aqui em Lisboa e as redes sociais acabam sempre por ser a forma mais fácil hoje em dia de conseguir encontrar qualquer pessoa. E vão obter ajuda? Vão obter ajuda, pelo menos eu tento partilhar, agora tenho estado um bocadinho mais afastado das redes sociais, também por motivos pessoais, da dinâmica familiar, etc. Mas, pronto, nesse aspecto tento sempre partilhar alguma informação que considero que possa ser útil e espero que possa ajudar também algumas pessoas nesta área da saúde, do fitness, da longevidade, que acabam por ser onde eu me insiro. Mas sempre de uma perspectiva muito científica e realista, digamos assim, sobre essas questões. Eu considero isso muito importante, por isso trato com muito respeito e a questão da reposição hormonal, esteroides anabolizantes, etc., acaba por ser um tema que eu acabo por abordar com alguma frequência, até eu acabo por dar aulas e palestras sobre o assunto, tendo as próprias Forças Armadas, etc. Mas pronto, tenho uma perspectiva um bocadinho, se calhar, mais conservadora ali no meio termo relativamente a algumas questões, ou de acordo com aquilo que se calhar as pessoas esperariam. Eu acho que a qualidade de vida é por si só suficientemente importante para conseguirmos encontrar estratégias que a melhoram. Mas a testosterona não é o caminho muitas vezes. Não é necessariamente o único caminho. Não é necessariamente o único caminho e até iria mais longe, na maior parte das situações, para o homem não é esse o caminho. Okay? Não é um déficit de testosterona o problema. Por vezes, mesmo quando a testosterona acaba por estar, de certa forma, afetada, acaba por ser uma consequência de outras coisas. E não necessariamente um problema fisiológico que necessite ser tratado com a reposição hormonal. Essa será a última via, a última instância, quando de facto existe uma indicação clínica e o resto não funciona. Agora está-se a tentar fazer a coisa ao contrário, né? Começar pelo telhado, por assim dizer, esquecendo que, começando por aí, na verdade nós estamos a danificar, entre aspas, aquilo que é o nosso próprio sistema. Estamos a impedir, estamos a reduzir a nossa própria produção endógena e ficar dependentes, digamos assim, dessa reposição como uma terapia de manutenção dentro de valores funcionais. E olhar também para os níveis de testosterona, isso acaba por ser uma questão importante, como o único indicador da função é conhecer pouco sobre a endocrinologia e das coisas de uma forma muito simples. Porquê? Uma hormona não depende só dos seus níveis, depende da resposta celular. Nós sabemos que a densidade de receptores varia muito de pessoa para pessoa. Há homens que funcionarão muito bem com 400, outros que com 400 possivelmente já vão desenvolver sintomas. Mesmo o tipo de receptor androgénico, portanto o receptor que dá resposta à testosterona, varia e existem polimorfismos conhecidos que, no fundo, condicionam a própria resposta do receptor à mesma quantidade hormonal. Ou seja, a resposta não é linear. Uma resposta a uns níveis de 300 não é necessariamente clinicamente relevante, enquanto que em alguém pode potenciar sintomas, um homem pode ser perfeitamente funcional com 300, 350. É muito redutor nós estarmos a olhar para essa questão de uma forma tão simplista como é o caso de um valor de testosterona no boletim analítico. Doutor, alguma mensagem que quer deixar para a gente? Não tenho nenhuma mensagem em particular para deixar. Nós falámos aqui sobre vários temas, falámos sobre a questão hormonal, falámos sobre os análogos de LP1, perda de peso. Espero que de alguma forma aquilo que nós conversarmos possa ser útil e interessante também para quem nos ouve. Mas relativamente a essa questão, explorando um pouco mais, acho que a mensagem é algum cuidado, alguma moderação e espírito crítico quando falamos em reposição hormonal como sendo o santo grau, digamos assim, da longevidade, do bem-estar, e isso está, sem dúvida, a ser um bocadinho exagerado. Pilares da... Sem dúvida que a parte hormonal é muito importante, não há qualquer dúvida quanto a isso, e condicionem muito a forma como nós nos sentimos, o nosso bem-estar, tudo isso. Agora, não é resposta para tudo.
não é por si só um E resultado. muitas vezes o próprio ambiente hormonal é uma consequência do ambiente e não uma consequência biológica. E quando assim é, aquilo que nós temos de fazer e o mais inteligente é mudar o ambiente e não propriamente tratar algo que não existe, que não é um problema, é apenas uma consequência do nosso estilo de vida mais decadente. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que as pessoas assistam e vão assistir e que possam aprender um pouquinho mais sobre isso e espero que possas voltar. À questão de combinarmos e pronto. alguns temas. Pessoal, deixem suas perguntas para o Dr. Sérgio, eu vou repassá-las ou perguntem diretamente também. Como está a tua rede social? Tu tá mexendo sempre ou... É assim, confesso que muitas vezes não consigo dar resposta, não é? Bem, enfim, me perguntem. Sim, pronto. Eu normalmente respondo sempre, pode demorar algum tempo e tento dar resposta, mas não é imediata e pronto. Como eu disse, estou um bocadinho afastado das redes sociais por uma questão de família. De tempo, fui para aí há pouco tempo e também estou com bastante trabalho e o tempo não estica para conseguir estar presente em todo o lado. Mas tento nas redes sociais ainda continuar tão ativo quanto possível e espero que proximamente até possa voltar a ser mais ativo como já fui no passado. Pois, e também quando tiver uma palestra que seja aberta ao público não deixa de nos avisar para eu poder publicar, né? Pelo menos nas minhas redes eu tenho muita gente, realmente você é muito conhecido na área e as pessoas gostam muito de te ouvir. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo, então, estou muito ansioso para ver esse podcast e tal. Eu achei muito interessante. Valeu a pena. Fiquei pelo menos satisfeito. Para mim valeu muito, foi muito importante ouvi-lo. Porque a gente consegue aqui tratar isso aí de uma forma mais séria e menos apaixonada. Né? Tem muita gente apaixonada pelas suas defesas, ou seja, quem gosta de uso de determinadas coisas, ou normal, ou seja lá do que nós for. Gostamos muito, o nosso cérebro gosta muito de validação, ou seja, gosta muito de provar que estamos certos. Então é natural que sejamos muito acérrimos a defender aquilo em que nós acreditamos e os nossos preconceitos. Às vezes é importante ouvir outras perspectivas para ver se isso muda ou pelo menos abala um bocadinho essa confiança que nós temos nas nossas próprias crenças. Um exemplo maior que eu tenho da atividade física é o seguinte: quando você vai para a faculdade, você aprende que supino, agachamento, levantamento de terra, e deadlifting e tal, são os princípios básicos da musculação. Depois que você vai para a academia ou para o ginásio, aí você inventa um monte de coisa, e vê os professores fazendo um monte de exercício, botando cara a cabeça para baixo, e no final das contas, quando você vai ficando mais velho, você volta para o supino, para o agachamento e para o deadlift, para o levantamento de terra, que são os pais da musculação, são os pilares básicos. Então, acho que é mais ou menos isso, né? A galera viaja muito nas combinações e no modismo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Dentro dos teus estudos, tu já percebeu que café faz bem e café faz mal inúmeras vezes, né? A universidade publicou um estudo agora, não sei o que café faz bem, agora a Universidade X publicou um estudo. Depende da perspectiva como abordamos a questão. Portanto, é relativamente fácil em ciência nós encontrarmos argumentos em defesa das duas posições. Se procurarmos o suficiente, conseguimos sempre encontrar alguma coisa que vá ao encontro daquilo que são as nossas crenças. Portanto, também é preciso ter um bocadinho de cuidado relativamente a isso e fazer esse exercício, que tem de ser um exercício ativo, de conseguir ponderar os dois lados da questão, mas isso é perfeitamente uma outra questão também que eu vou colocar aqui, a última, deixa o doutor ir embora, é que os laboratórios que financiam as pesquisas, então muitas vezes os laboratórios despejam bilhões de dólares em cima de uma universidade para que elas façam suas pesquisas próprias, mas deixar que ela faça alguma pesquisa específica que ela queira fazer para que derrube um concorrente ou que fale mal de algum produto e tal. Então nem tudo que se vê... Nem é uma questão relativamente à ciência, ou seja, é perfeitamente natural que seja o privado, portanto a indústria, que é onde está o dinheiro, que financia, em parte, a investigação científica. Por caso contrário, ela não existia. Temos que ser realistas relativamente a essa questão. Se dependesse apenas de fundos do Estado, muito dificilmente ias ter estudos de qualidade e com a dimensão necessária para conseguir retirar alguma conclusão. Portanto, esse financiamento da indústria faz parte.
Agora, depois, a forma como esses resultados são ou não transmitidos, manipulados ou não, aí já é outra questão. Agora, o facto da indústria promover os estudos, a meu ver, não é o problema. É sim se depois essa pressão se refletir naquilo que são os resultados desse mesmo estudo. Okay? Mas a ciência, isso levantávamos aqui um podcast inteiro, ela está estruturalmente, digamos, de alguma forma, ou tem problemas estruturais, digamos assim, que tentam, de certa forma, ou de algumas maneiras, serem resolvidos, mas que não se consegue por completo, não é? Ou seja, há várias questões, nomeadamente relativamente ao registro dos trials, ou seja, que qualquer ensaio deve ser registado antes de ser conduzido para que nós saibamos que ele existe, por caso contrário isso leva-nos a um viés de publicação muito grande, não é? Repara, se eu fizer 20 estudos sobre colagênio e desses 20 estudos, 5 dão um efeito positivo e eu publico esses 5. Os outros 15 não deram resultado nenhum, mas eu não os publico, porque como não deram resultado as revistas não os querem. Ou seja, eu fico com uma percepção completamente distorcida daquilo que é a evidência científica, porque só aqueles que deram resultado positivo é que vieram a público. E que se os trials não forem registados, se eu não souber que esses trials existem, então eu acho que os estudos deram todos os resultados positivos a favorecer a utilização de colagênio, pode colagênio estar fora de outra coisa qualquer, para um determinado efeito. Mas isso não reflete de todo aquilo que é a evidência científica. Okay? São 5 em 20. Okay? Pronto. Só que os outros não foram levados até ao fim, não foram publicados, não chegaram até ao fim porque não havia resultados para mostrar. As próprias revistas depois não têm grande interesse porque são estudos que não vão ter um impacto muito significativo. É muito melhor mostrar que alguma coisa funciona do que não funciona. E há também a questão dos patrocínios, porque muitas vezes esses estudos são pagos pela indústria, como estavas a dizer, e a indústria não tem interesse em que um estudo que dê um resultado negativo vá ser publicado. Portanto, é natural que ele nem sequer possa chegar eventualmente ao fim. E isso distorce completamente aquilo que é a realidade e a evidência científica. Eu vou deixar uma dica de um filme chamado A Indústria da Dor. Já assistiu esse filme? Não. A Indústria da Dor. Você vai entender bastante sobre o lobby farmacêutico nos Estados Unidos e sobre como essas coisas funcionam. E é um filme pouco assistido, não sei porquê, mas é um filme incrível. É um filme incrível. Ele deixa uma lição muito importante para que as pessoas percebam como é que funciona a questão laboratória. A ciência é um bocadinho como a democracia, ou seja, está cheia de defeitos, mas é o melhor que nós temos. Ou seja, é a melhor forma que nós temos, de facto, de conseguir comprovar e sustentar a utilização de uma determinada estratégia, seja um medicamento, seja um suplemento. Tem problemas, mas é o que há. Temos de lidar com isso, tentar resolver e mitigar, minimizar essas questões, o que tenta ser feito, mas é sempre muito difícil. Sendo um produto, digamos assim, da própria humanidade, também sofre dos seus próprios problemas, não é? Incluindo corrupção. Doutor, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. O prazer foi meu. Walter Ares, por favor.